Irmãs, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um episódio desse podcast. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma temática que eu discuti aqui só uma vez, mas diante de um outro cenário, falando numa outra perspectiva. Mas queria que a gente discutisse um pouco sobre uma dor que é pouco explorada, eu sinto. Eu acho que a gente até já evoluiu bastante em relação a tratar feridas emocionais, a reconhecer que o luto não é só aquele concreto, né? O luto não só acontece quando a gente realmente perde para a morte alguém que a gente ama. Eu acho que a sociedade tem caminhado num lugar bem interessante, assim, de validar mesmo que o luto, ele pode acontecer mesmo quando a pessoa está viva. Quando a experiência é quem morre, é o que morre, talvez. Mas eu quero falar com vocês sobre um tipo de relacionamento que é menos explorado do que os relacionamentos românticos. Eu acho que a gente cresce muito instruída, especialmente nós, mulheres, para validarmos muito, para desejarmos, para sonharmos com um relacionamento romântico, mais do que qualquer outra coisa. Eu costumo dizer para as pacientes, e eu falo para quem quiser ouvir também, se você for uma dessas pessoas, é para você que eu vou dizer. Eu acho que a gente ainda mostra para as mulheres que a grande linha de chegada é casar. É estar numa relação, é ter um parceiro, obviamente tudo dentro da heteronormatividade. E aí quando essa mulher alcança um relacionamento, ela noiva, ela casa, chegou. É como se não existissem mais obstáculos para serem vencidos. Você conseguiu, minha irmã, você casou com esse homem, o prêmio está aqui. E aí a gente discute muito o que é que acontece quando um relacionamento amoroso acaba. Inclusive, um dos meus primeiros posts a viralizar lá no Instagram, no auge de 2020, foi sobre como a experiência do luto é também pertencente ao término de um relacionamento amoroso, né? Sobretudo aqueles que são mais longos, que existe muito amor. Dá pra você ter luto de relacionamento com ficante? Dá. Mas a gente espera mais isso, é mais comum, né? É mais esperado mesmo que a gente veja esse tipo de luto dentro aí dos relacionamentos que são mais sérios, né? No sentido de serem mais formais, oficiais, inclusive, e por aí vai. A dor que eu quero falar com vocês hoje é uma dor que, inclusive, às vezes pode doer muito mais do que a dor de um término de um relacionamento amoroso. Essa dor, eu sinto que quase ninguém valida. A gente acabou de falar que quase ninguém discute, mas quase ninguém valida também esse tipo de dor. A dor de você perder uma amiga, uma grande amiga, amiga da época da escola, amiga que vocês conheceram ali na adolescência e sustentaram essa amizade por mais anos, mas que agora acabou. Uma amiga que você fez no trabalho, mas aí saiu de empresa, terminou meio que o vínculo, acaba a amizade. E às vezes essas amizades acabam não porque houve uma grande briga, porque vocês brigaram feio, você xingou a mãe dela, ela xingou a sua mãe, porque houve talaricagem, que às vezes esse é um cenário possível também, né, para uma amizade acabar. Mas não por nada disso. Nada muito grave aconteceu. A amizade só acabou. Num belo dia, vocês nunca mais se falaram e ali está subentendido que essa amizade rompeu. Acabou. Com conversa ou sem conversa, eu já acho que é ruim de todo jeito, assim. A conversa, pelo menos, ela ajuda você a entender um pouco melhor, com um pouco mais de clareza, o que realmente está acontecendo, né? É como se a conversa fosse o primeiro elemento principal para a gente elaborar o fim e, por consequência, o luto. Mas, às vezes, nem existe uma última conversa, como eu falei agora há pouco. Vocês simplesmente pararam de se falar e a amizade acabou. Honestamente, eu acho que esse é um cenário até pior, porque a gente fica meio sem referência, né? As pessoas, elas não comentam muito sobre isso. Fica ali se questionando se você pode sofrer desse tanto. Você está exagerando se você sofre tudo isso. Se você está sendo uma boba, porque talvez só você esteja sofrendo, porque você nunca sabe como é que tá o lado de lá, né? Vocês não conversam mais. Não vai lá mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Você também tá sem comer há 3 dias? O seu sono também ficou mais difícil depois que a gente parou de se falar? Não, nada disso acontece. A amizade simplesmente rompe o contato também. Fica ali se cobrando por não saber se você deve superar logo e seguir logo com isso. Começa, inclusive, a se culpar também por estar tanto tempo pensando sobre o fim dessa amizade. E eu acho, gente, que essa dor vem tão doída, né? A dor do término de uma grande amizade, como eu falei, às vezes é maior mesmo do que a dor de um relacionamento. Porque a amizade você tá despida. Pelo menos é assim que
enxergo as minhas amizades. Aí a gente entra nesse movimento de abaixar a guarda. Aquela sua melhor amiga, ela simplesmente conhece você de cabo a rabo, ela sabe tudo sobre você, como você funciona. E se for uma amizade muito, muito antiga, ela foi testemunha de toda a sua história, ela foi testemunha da construção da sua identidade. Em amizades ali que a gente está falando até antes de você fazer 18 anos, você já tinha essa amiga. E aí, quando isso acaba, um pedaço muito grande de você vai embora junto. Eu acho que Freud traz isso, se não me engano, dessa forma, que quando a gente perde alguém, é como se essa pessoa levasse um pedaço de quem a gente é. E esse pedaço, ela nunca devolve. Aquele buraco vai existir dentro de você até o final da sua vida. E aí, quando a gente chama de amiga, a pessoa que leva de você esse pedaço de quem você é, que conta um pouco da sua história, da forma que você existe no mundo, isso é muito doloroso. Especialmente porque para alguém ser a sua melhor amiga, existe muita identificação. Você combina com aquela pessoa, vocês falam sobre as mesmas coisas, vocês amam as mesmas coisas, vocês detestam as mesmas coisas. Óbvio que por serem duas pessoas distintas, né, criadas por pessoas diferentes, viveram histórias diferentes, por mais que tenham vivido muito tempo juntas, alguma coisa ou outra é possível haver ali uma desavença, né? A gente discorda porque a gente é humano. Mas é sua melhor amiga, significa dizer que você tem muita identificação com ela. E aí essa pessoa vai embora e como é que você fica? Eu sempre falo nas sessões com as minhas pacientes que o luto é bagunceiro. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Quando eu penso em luto, é ela a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ele tira tudo do lugar e ele não tem nenhum compromisso com a organização. Ele bagunça tudo e você que se vire para arrumar depois. Esse é o papel do luto e deve ser assim mesmo, porque você se torna responsável pelo processo de elaboração. E eu sinto que a gente não é nem ensinada a entender que amizades também podem chegar ao fim, porque a amizade é um conceito, sobretudo, romântico também. Apesar de não acionar aquele romantismo sexual que os relacionamentos amorosos vendem, a amizade é vendida num lugar que as coisas sempre dão certo, né? Você sempre pode contar com a sua amiga. Existem músicas que cantam sobre, centenas, milhares de filmes que mostram como a relação entre duas amigas é o lugar mais seguro que você poderia estar, o lugar mais seguro em que você pode transitar, porque realmente você simplesmente pode ser quem você é. E aí, quando essa amizade acaba, para onde vamos? Onde dormimos? Como comemos? O que acontece da nossa vida? E se a gente para pensar nos porquês, né? Por que dói tanto perder uma amiga, sendo que essa pessoa ela continua viva? Às vezes ela só literalmente escolheu sair da sua vida. Ou o oposto, você tomou essa decisão e ainda assim é muito doloroso para você. Eu acho que quando a gente pensa no conceito de amizade, a gente automaticamente cria uma expectativa de permanência. Justamente, aí a gente volta, porque é muito romantizado o fenômeno amizade, por ser muito romantizado, a gente ouve, principalmente, a gente assiste, a gente lê as coisas mais belas que uma amizade pode oferecer pra gente, né? Obviamente, é óbvio que existem histórias de traições entre amigas e amigos, existem livros que falam sobre isso, existem filmes que mostram essa ruptura, muito bem mostrado, inclusive. Inclusive, eu tô lendo um livro que se chama, provavelmente você já ouviu falar, eu sei que é uma tetralogia bem famosa, mas é a tetralogia napolitana. E aí eu tô lendo o primeiro livro, né, que se chama Amiga Genial. E uma paciente muito querida me fez a venda desse livro. A gente estava numa sessão falando pra mim, você precisa ler esse livro é muito bom, você vai amar. E as minhas pacientes, elas me conhecem o suficiente para me indicarem coisas. E sempre que elas indicam, eu sempre vou atrás de ver o filme, de ler o livro. E aí eu tava lendo Hamnet, que é a obra de arte que mudou minha vida. Eu tô falando muito sobre isso no Instagram. Aqui eu não trouxe, mas eu assisti o filme, gente, de Hamnet na pré-estreia, no meio de janeiro, se eu não me engano, bem no meiozinho do mês mesmo. Foi o segundo filme que eu vi esse ano. O primeiro foi Mighty Supreme. E aí eu vi esse job desse filme, gente, e a minha vida simplesmente mudou. Eu nunca vi nada tão lindo, eu nunca fiquei tão impactada. É tudo muito sensível, tudo muito delicado. Um pequeno spoiler é a história sobre a construção da família de William Shakespeare.
E aí eu deixo pra você ir descobrir mais, se você quiser. Aqui em Salvador já saiu de cartaz de vários cinemas, mas eu acho que como vai ganhar o melhor filme do ano no Oscar, estou na torcida pra que sim, provavelmente vai voltar, e aí eu vou ver de novo. Mas aí eu terminei esse filme e fiquei tão apaixonada que eu fui atrás do livro, cacei o livro, li o livro em, 3 dias, fiquei completamente enlouquecida, chorei horrores. Eu tava lendo esse livro e esperei o livro acabar pra eu começar a tetralogia napolitana. Estou no comecinho ainda da Amiga Genial, mas ouço falar que é uma obra, né, toda a tetralogia, ou seja, todos os 4 livros, é uma obra que retrata bem o que é a verdade sobre a amizade feminina, inclusive falando sobre rivalidade, algum nível de competição entre essas duas amigas, né? Depois eu volto com atualizações sobre esse livro. Mas tirando esses pequenos lugares onde a gente consome, né, de que a amizade geralmente não é uma garantia eterna de permanência na vida, a gente conta sim com isso. A amizade é tudo, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união, é ter alguém para contar. Então, é isso, uma mão lava a outra. Existem muitos versos cantados, muitas poesias construídas em cima disso. E aí você cresce acreditando que sim. Inclusive, eu sinto que existe até uma política forte em relação a os namorados, eles vão e vêm. Uma melhor amiga é para sempre. E aí, quando essa melhor amiga vai embora, a gente precisa destruir um pouco dessa certeza também. Algo que foi uma garantia na sua vida pelos últimos anos inteiros, essa garantia de permanência mesmo, e isso simplesmente vai embora, evapora com o vento. Eu acho que isso não tem como não bagunçar você. É uma quebra muito forte, assim, eu acho que é uma quebra muito brusca dessa narrativa interna, mas que é construída externamente também. E aí, depois que essa dor chega, depois que essa narrativa ela é quebrada e você percebe que realmente a amizade acabou, muita coisa vem, inclusive o questionamento, como eu falei no começo, né? Vocês não conversaram, se não tá claro para você por que essa amizade acabou, a sua cabeça ela vai criar tudo que ela quiser criar. O que a gente não ouve, a nossa cabeça imagina. O que a gente não vê, a nossa cabeça cria. Então, como não houve realmente uma DR sincerona, achei que você foi uma cuzona comigo, por isso eu tô escolhendo mesmo, deliberadamente sair da sua vida, não gostei do que você fez, de como você falou comigo, me senti traída. E é por isso que não faz mais sentido pra mim continuar a amizade com você. Como não há nada disso, gente, começa a ficar ventilando ali. Quais são as possibilidades? Será que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Se eu errei, né? O que é que eu pude ter feito de errado? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu não falei algo que eu deveria ter dito? Será que eu simplesmente deixei de ser interessante pra ela? Nada disso é fácil, né? Eu acho que essas experiências, elas ajudam muito a piorar o nível de sofrimento da gente. Da mesma forma que eu acho que transformar essa perda numa autocrítica, e aí você começa a ruminar, né? De que eu não fui suficiente, eu realmente sou a pior amiga do mundo, eu devo ser uma pessoa muito difícil de lidar, era óbvio que meu destino nessa amizade era ser deixada, você vai acionando um conteúdo emocional muito pesado. Então, essas experiências aqui, que são completamente mentais, e eu diria que um pouco emocionais também, essas coisas, elas pioram muito a elaboração desse luto. Da mesma forma que você ficar ali stalkeando a vida da pessoa, né? Criar fake para isso, encontrar amigas em comum e ficar... Você soube que fulana fez isso e aquilo e tal? Como é que ela tá? O que é que ela tá fazendo? Será que tá com saudade de mim? Tem falado de mim pra você? Não, nada disso resolve. Às vezes é realmente melhor a gente simplesmente respeitar. Se não veio de você, porque essa decisão pode vir de você também. E aí esse, inclusive, é um próximo episódio que eu gostaria de lançar. A depender do que vocês me falem agora aqui nos comentários, eu posso mudar de ideia ou não. Mas eu quero muito pensar com vocês também sobre quais são os motivos, assim, né? Que a gente deveria começar a cogitar o fim de uma amizade. Ou seja, a gente mesmo tomar essa iniciativa. Mas quando a vida simplesmente se desenrola para isso, ou quando essas mensagens elas param de chegar, um convite para de fazer, e aí você vê que a pessoa tá no ano novo, a pessoa tá... Tô gravando esse episódio aqui no auge do Carnaval de Salvador, por exemplo. Essa pessoa foi pro Carnaval e vocês têm essa cultura. Vocês fazem Carnaval juntas todo ano. E aí esse ano ela simplesmente foi sem você. Você tá ali nas redes sociais observando esse movimento um tanto quanto novo,
Sabe? Você vai pegando as pistas, assim. Nunca mais se falaram, já tem, sei lá, 7 meses que não se falam mais, você já entendeu que acabou a amizade. Outra coisa que eu acho que a gente faz muito em relacionamentos amorosos também, barra românticos, barra sexuais, é essa coisa de você idealizar demais o passado e ficar sofrendo a lamúria daquela ilusão. Às vezes é uma ilusão, inclusive, porque a gente se pega pensando nos melhores momentos, nas melhores risadas, em todos os programas que a gente fez e que eram muito gostosos de serem feitos. E aí você fica ali agarrada naquilo e começa naturalmente a pensar que eu nunca mais vou viver isso de novo, como eu pude deixar isso acontecer. Se a gente parar um pouquinho mais para prestar atenção, talvez você reconheça até outros aspectos que deixam a entender que talvez essa amizade já estivesse falhando, talvez essa relação ela já estava se deteriorando. E aí o fim ele só escancara algo que vem de uma construção. Mas a gente está tão idealizado ali, romanticamente mesmo, é uma ilusão muito romântica, de que a gente está falando da melhor amizade do mundo, que às vezes a gente perde essas minúcias. E aí, como eu falei, às vezes a gente pode decidir fazer isso, interromper o vínculo e seguir a vida, cada um pro seu caminho. Mas quando não é assim, é importante você se lembrar que você está numa relação, não nada sozinho. Inclusive, o vácuo, ele não é decidido por uma pessoa só. Se te incomoda muito a falta de resposta, você pode ir lá mandar uma mensagem, né? Aconteceu alguma coisa, você tá viva. Ou o oposto, gente. Eu acho que aí fica até um pouco mais fácil de ler o sinal. Mas se foi você, por exemplo, a última pessoa a mandar mensagem e essa pessoa ela simplesmente nunca mais responde, acho que cabe você só respeitar. E aí eu acho que também cada pessoa tem o seu processo, resolve as suas relações de uma forma, mas eu tendo a ir mais para esse lugar do respeito absoluto, sabe? É uma dinâmica que vinha assim há muitos anos, sempre foi assim, aí do nada para. Alguma coisa está fora do lugar. Vou entender que sim, mas é o que eu acho que é melhor agora, que nesse momento talvez seja respeitar o espaço que essa outra pessoa está precisando, né? Óbvio que, assim, nem todo fim é definitivo. Eu acho que, às vezes, vários processos, eles cabem essa conversa, como eu falei. Se tá estranho, mas para você essa pessoa é muito importante, você acha que realmente tem uma coisa fora do lugar, manda mensagem. E uma mensagem honesta, inclusive. Eu sempre falo para vocês aqui sobre essa palavra, e é uma palavra que eu não gosto muito. Não da palavra, mas no significado e especialmente dentro das relações, que é essa coisa da vaidade. Quando a gente é muito vaidoso dentro de um relacionamento, né, seja ele romântico ou não, a gente acaba correndo muitos riscos, inclusive de perder pessoas que são muito importantes pra gente só porque não fui eu que não respondi, ou só porque tananã, tananã, tananã. Mas se você ama muito essa pessoa, manda mensagem. Não acho que também todo fim tá escrito em pedra, sabe? Eu acho que às vezes as coisas, o universo, gente, a Terra, ela é redonda. Sim, a Terra é redonda. E ela gira. Às vezes, dentro de um relacionamento, a gente vive vários ciclos. Mesmo nos românticos, mas como a gente está falando aqui de amizade, vamos focar só nisso. Às vezes, você precisa mesmo encerrar o ciclo de agora para daqui 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. Talvez vocês consigam se reencontrar e tentar mais uma vez num lugar diferente. Acho que ficar fazendo isso com alguma frequência é um sinal de que talvez essa amizade já esteja falida? Acho que sim. Tipo assim, a gente volta a se falar, mas daqui 6 meses a gente briga e depois a gente fica 1 ano sem se falar de novo, aí a gente volta e você fica ali meio que rodando em moinhos. Eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que todo relacionamento que é saudável, ele parte de uma premissa que eu adoro. Talvez por conta do meu signo, mas talvez porque eu só seja humana. Que é a estabilidade, o fator previsibilidade. Você simplesmente sabe que essa pessoa tá ali pra você. E não que daqui 6 meses ela talvez esteja, talvez não. Você não sabe se você pode contar com essa pessoa, porque vocês brigam tanto e vocês estão o tempo inteiro repelindo uma da outra. Eu não acho que essa é uma definição do que é uma amizade saudável. Mas se não for o caso, e se tratar realmente de um afastamento um pouco inédito e até um tanto compreensível, às vezes você sabe, né, que a pessoa tá muito atarefada, ou ela sabe que você tá num momento ruim, acho super que cabe uma reconciliação, que cabe vamos sair para tomar um café e conversar. Tô sentindo muita saudade de você. O que é que tá acontecendo? Me manda mensagem. Você não me respondeu, eu tô aqui esperando ainda. Ou o oposto, né? Se colocar nesse lugar mais humilde mesmo. Te peço 1000 desculpas. Não acredito que fui tão descuidada assim em relação ao nosso relacionamento. Garanto que nunca mais vou fazer de novo, ou pelo menos garanto que eu vou estar mais atenta ao cuidado da nossa relação.
honesto, bonito, sensível, reconheci meu erro e a partir daqui a gente consegue caminhar. Então, nem todo fim é realmente um fim. Às vezes é literalmente uma pausa para que ambas as partes respirem, depois se reconectem e consigam aí decidir se vão seguir juntas, de novo investindo nesse relacionamento, ou se por hora é melhor cada uma seguir o seu canto. E aí eu acho bacana também a gente fazer algumas perguntas, até para tornar esse processo de decisão um pouco mais fácil. É você se perguntar, por exemplo, será que ainda existe reciprocidade, existe carinho? Você percebe que a pessoa quer continuar nessa relação? Ou será que só sou eu tentando não dar o meu braço a torcer e reconhecer que realmente acabou? Que o que a gente tem aqui é somente uma linda história para contar. Isso é importante. Às vezes a gente está só aqui roendo o osso, não querendo largar de jeito nenhum, mas se você olhar com atenção, uma terceira pessoa de repente, né, você pede essa ajuda para fazer a avaliação, não tem mais 1 grama de carne nesse osso. E você está aí só querendo evitar algo que talvez já esteja acontecendo há meses, há anos, há dias. Existe uma abertura real, essa pessoa ela realmente está disposta, né, a ter essa conversa mais sensível. E se eu propor essa conversa, será que essa pessoa vai ouvir com o peito aberto? Será que ela vai tentar somente se defender? Será que ela vai tentar me culpabilizar, mesmo quando eu sei que não há grandes motivos para eu sair culpada de uma situação como essa? E aí, partindo para uma reorganização real e prática, como eu falei para vocês, né? O luto, para mim, é um processo desorganizado. O luto é bagunceiro e bagunçado, mas, sobretudo, bagunceiro. Então, ele tira tudo do lugar, ele joga no ventilador e aí você que se vire para organizar, para colocar ordem nesses processos emocionais depois. Acho que um bom momento para você começar a trabalhar essa questão é compreender. Está falando de uma perda. A gente está falando de luto e dói. Perder na nossa cultura, a gente aqui, né, no Ocidente, a gente sofre muito com qualquer perda. A gente odeia perder. É uma configuração daqui, ó, do seu cérebro. O seu cérebro odeia perder, você não vai ser diferente, que é a dona dele. Veja, não faz nem sentido. Então dói. E aí eu acho que eu sou bem psicóloga, gente, não dá para negar. Nomeie a sua emoção. Diga para você mesma que tá doendo, que você tá triste, que você, portanto, não vai funcionar no modo normal, operante ali de desempenho, porque você tá arrasada. Se permita, inclusive, chorar, se for o caso, sabe? Fazer pipoquinha, sorvetinho, assistir um filme meloso, de repente, de amigas. Eu acho que não. Ou se você quiser também, se você gosta de enfiar o dedão lá na ferida mesmo, vai, se joga. Mas sofra. A gente tem que sofrer tudo o que a gente tem para sofrer, gente. O maior erro nosso, enquanto latino-americanas, brasileiras, é entender que o sofrimento é um descuido. Sabe? Se você tiver muito descuidada, baixou a guarda e você sofre. Não, gente, o sofrimento não é um e se eu sofrer, mas é quando eu estiver sofrendo, você vai sofrer. A vida, ela não é um pudim, sabe? A vida, ela pode ser bem amarga às vezes. E se você tá na vida, você tem que viver. Você vai viver tudo que a vida tiver para oferecer. E a vida, às vezes, em muitos momentos, inclusive às vezes não, mas em muitos momentos, a vida oferece realmente um prato cheio de tristeza. Você vai ter que comer essa comida. A vida tá preparando para você. Tudo que a vida oferece pra gente não é um convite que a gente pode recusar. Você tem que ir. Só ir. Então, encare como um processo de luto mesmo, porque é uma ruptura, é uma parte, como Freud fala, né? É uma parte de quem você é que está sendo levado de você, está indo embora. A gente precisa aceitar, é claro, mas isso é finalzinho já do processo de elaboração. Aqui, agora, é importante que você acredite que realmente aconteceu, que você não está doida, não está pensando demais, não está vendo coisa que não tem. Não. Aconteceu, você consegue tomar essa conclusão, sabe? Tá claro para você. Foi isso que aconteceu. É isso que está acontecendo. Acabou. Então, reconheça como um fim. Elabore a sua tristeza começando daqui. Entendendo que o que temos para hoje é saudade. Acho que uma ideia, um tanto quanto estoica, inclusive, mas que eu acho que é muito interessante para esse processo também, que vai te ajudar muito a elaborar esse momento, é você entender que nem todas as relações foram feitas para durar para sempre. Nem todas as amizades foram feitas para acompanhar você do começo ao final da sua vida. Nem todas as relações são feitas para durar. Às vezes as pessoas, elas realmente
precisam aparecer na sua vida, vocês duas precisam se relacionar por um período determinado de tempo, e aí depois precisa, porque sim, precisa porque precisa. Eu confio muito no universo, gente, eu confio muito, é um bicho que eu não quero bater testa. Confio, precisou acabar, eu vou aceitar que acabou. E ponto. Então é isso, assim, acredita nisso, precisa acabar. E depois você vai aprender a viver sua vida sem essa pessoa, por mais influente que ela tenha sido na história da sua vida, por mais influente que ela tenha sido na construção do seu eu. A pessoa ajudou você a ser quem você é. Sem ela, muita coisa que você faz hoje não estaria sendo feita. Eu acredito assim, nesse nível, que amizades elas podem fazer isso aqui, ajudarem a você se tornar quem você é. É isso aqui. Às vezes acaba, por mais linda que tenha sido essa amizade, ela precisou acabar, se desgastou. E eu acho bonito até com o próprio relacionamento, assim, você amou tanto essa relação e essa pessoa que você consegue oferecer genuinamente um espaço para ela acabar. Eu acho que essa é uma coisa muito poética. Isso é muito poético. Você amou tanto aquele alguém que você permita que ele vá. E tá tudo bem. Talvez daqui a, 10 meses fique tudo bem. Eu acho que agora não vai ficar. Mas em algum momento vai ficar tudo bem. E você vai sair dessa. E essa pessoa vai conseguir também. Porque precisou acabar. Eu acho que o estoicismo, ele é libertador mesmo, porque ele traz esse tipo de segurança mesmo, para que a gente se sinta mais confiante para a vida. Coisa que eu acho não só interessante, mas fundamental, amplia essa rede. Eu sei que fazer amigas na vida adulta é uma tarefa árdua, dificílima, mas eu não digo que é impossível. Acho que é impossível, eu estaria mentindo muito. Quero continuar cumprindo aqui com o meu compromisso com a verdade que eu tenho com você, mas comigo também, né? Porque tá mentindo. Mentir quando você sabe que você tá mentindo, eu não tô aqui pra isso. Tipo assim, eu tenho um amigo que fala, eu não vou mentir pra ser legal. Então eu não vou mentir pra ser legal pra vocês. Eu sei que é muito difícil, mas você precisa, minha irmã. Vai fazer o quê? Vai ficar debatendo aqui testa comigo? Ah, porque não sei o que lá. Precisa. Tem que ir. Tem que fazer amizades. Não dá pra viver sozinho nessa vida. Até pra você poder contar outras histórias, construir novas narrativas. Inclusive pra que elas te ajudem a reconstruir um senso de fé, sabe? Na vida mesmo. De que vai dar certo. E que você, no final das contas, não é a pior pessoa do mundo. Que as pessoas deveriam correr de você. Porque ter amizade com você é algo que é muito ruim. Não, nada disso, sabe? Você consegue se manter nesse lugar do... Olha, tô me movimentando. Tô indo. Meu esforço foi correspondido. Não acho que essa pessoa tá achando um saco construir essa relação comigo. Não, nada disso. As coisas elas estão fluindo bem. Isso ajuda você a contar para você mesma de que acontece, que faz parte, que talvez doa. Em alguma medida, doa para sempre o fato dessa relação ter terminado, mas você recusa a padecer disso. Você quer, se deseja continuar vivendo e construindo novas relações. Eu acho que isso é muito, muito, muito justo com você, com as próximas pessoas que você vai se relacionar e com a sua história. Entender, gente, que superar o fim de uma amizade não é de forma nenhuma apagar a importância que essa amizade teve na sua vida. Mas talvez seja muito mais parecido com o movimento em que você simplesmente resolve aceitar que algumas pessoas vieram mesmo para fazer parte da sua história, mas que depois de determinado momento elas não vão fazer mais parte do seu futuro. E elas podem escolher isso. A vida pode decidir isso por vocês duas. Aceita. Espero que esse episódio tenha sido útil para você. Eu sempre falo para vocês que eu agradeço muito a companhia de vocês em mais um episódio. Espero que vocês tenham sobrevivido aí aos dias intensos de folia carnavalesca. Carnaval agora só ano que vem. Espero que tenham se divertido demais. Ah, uma coisa importante, não se esqueçam, por favor, de se inscreverem no meu canal, seja lá no YouTube ou aqui no Spotify, de onde você estiver me assistindo e me ouvindo. Avalie esse programa com o seu like ou com 5 estrelinhas, é sempre a forma mais fácil e rápida e legal de você continuar incentivando o meu trabalho. Muito, muito obrigada pela companhia, um beijo carinhoso e até o próximo episódio.